Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui, é um privilégio. Fazia um tempão que eu não vim aqui, né? Que eu vim há alguns anos atrás, uma celebração também de aniversário da igreja. E me senti muito honrado também e me sinto de novo. Para quem não me conhece, sou Rafael Bicudo, não é apelido, é sobrenome, então pode me chamar de Bicudo. Já fui tratado do bullying na minha vida toda sobre isso, né? E não contente, casei com a Gabriela e estendi a prole Bicudo, Gabriela Bicudo. Tenho duas filhas, a Amy e a Zoe Bicudo, né? Então a gente está estendendo a prole Bicudo sobre a terra. Como o pastor Luiz falou, eu sou de São Paulo, ali da Igreja Edificando em Cristo. Nós pastoreamos jovens, eu e minha esposa, e também lideramos ali todo o louvor. Há 5 anos nós pastoreamos jovens, mas adolescentes nós já pastoreávamos há 6 anos, então trabalhamos com juventude aí há mais de 10 anos. E eu estou aí servindo no louvor desde os meus 17 anos, eu tenho 37 anos, e tenho tido esse privilégio de poder cooperar com a igreja local, que eu amo de paixão, que é a Igreja Edificando em Cristo. E pastores Fernando e Sônia são os pastores que fundaram ali, já estiveram aqui muitas vezes, né, mas são os pastores que fundaram a igreja ali em São Paulo. E o pastor Fernando, além de ser o meu pastor, além de ser o meu chefe, é o meu sogro, né? Então, se vocês têm algum motivo de oração, ore por mim. Estou brincando, pastor Fernando, eu tenho muito carinho por ele, né? Um homem que investiu na minha vida, eu sou muito grato a Deus. E eu sou muito grato a Deus pelos pastores dessa casa, que fazem parte da minha história também. O pastor Luiz, várias vezes, ministrou em acampamentos, quando eu era jovem. Né? E a pastora Eliane também participou de um processo muito íntimo meu, né, que de fato marcou minha vida, um processo de cura e libertação. E eu fui transformado. Eu confesso que, graças ao Senhor e à vida e ao ministério de vocês, eu posso dizer que eu estou aqui de alguma forma. Então, queria que vocês aplaudissem os pastores de vocês. São uma bênção. E eu quero compartilhar de uma forma também bem simples. Eu não sou um pregador de mensagens inspiradoras nem nada, mas eu confesso que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos anos a respeito de algo que a gente lidar praticamente no ordinário, de forma quase que corriqueira, né? Quantos aqui têm dificuldade de esperar? Quem aqui tem dificuldade com trânsito? Eu não sei, acho que aqui em Curitiba tem trânsito, né? Eu imagino que tenha. Em São Paulo, a gente sobrevive à base de trânsito, né? Então, eu costumo dizer que uma jornada, por exemplo, de um jovem nosso lá, né, que trabalha, estuda, tem essa rotina, ele lhe dá, em média, entre 3 a 3 horas e meia da sua rotina diária no trânsito, né? Então, na época que eu trabalhava, estudava, né, passava o dia fora, eu gastava, em média, isso, né, no transporte público. Então, a gente lidar com essa dinâmica da espera o tempo todo, né? E eu confesso que eu não sou das pessoas mais pacientes que existem, mas eu confesso que existem pessoas piores do que eu. O meu sogro, por exemplo, posso falar dele, né, que ele não está aqui, mas meu sogro é alguém que não tem paciência nenhuma, né, com trânsito. Ele quer pegar os atalhos, ele não aceita o que o Waze propõe. Quem aqui é assim, né? Ele é desses, né? O Waze, eu falo para as pessoas, nunca, né, negligencia aquilo que a sugestão do GPS, né? Porque normalmente a gente sempre se dá mal, né? Mas hoje em dia a gente lidar com essa dinâmica, né, da pressa, né, e talvez a impaciência, né, a falta dessa realidade da espera, ou talvez a inabilidade ou a perda da habilidade de esperar. E o que eu percebo é que isso faz muito mais parte da nossa dinâmica do que nós imaginamos quando a gente fala sobre a nossa vida devocional, a nossa vida de adoração, a nossa vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. A gente muitas vezes está
envolvido com essa dinâmica do dia a dia, na correria do dia a dia, e a gente acaba trazendo essa mesma realidade para a nossa vida relacional e a nossa vida de adoração e devoção com o Senhor, onde a gente tem pressa, onde a gente desaprendeu a esperar, né? Hoje eu tenho 2 filhas, uma de 5 e uma de 2 anos, e em todo o tempo a gente está cantando a musiquinha lá, temos que aprender a esperar, né? Mas muitas vezes a gente tem que cantar para muitas das nossas realidades, né? Cantar para nós mesmos essa temos que aprender a esperar. Então vou te dar a chance para você cantar aí para a pessoa do seu lado assim, temos que aprender a esperar. É a vozinha da Ana Paula Valadão, né? Então tem que chegar lá. Mas a gente fica o tempo todo com as nossas filhas, né? Elas são crianças. E criança não sabe esperar. Se tem um sinal de imaturidade, é a impaciência ou a incapacidade de esperar, quando você fala assim, agora não, né? Quem aqui tem filhos pequenos, ou já teve, né? Obviamente passou por isso. É fácil? Não é fácil. A gente fala e repete, né? Às vezes a gente fala várias vezes e parece que não há uma escuta para aquilo que propõe a espera, né? Então, de fato, o ser humano, ele está inclinado a essa dinâmica de não esperar. E quando nós falamos sobre relacionamento com Deus, Deus ele se relaciona conosco na perspectiva e no tempo e na dinâmica dele conosco. Mas nós queremos que ele se relacione conosco na perspectiva e na dinâmica e no tempo que é nosso. Então, quando nós não temos ou vivemos o que nós gostaríamos ou que nós achamos que deveríamos viver com Deus, nós passamos a transferir essa pressa para o relacionamento com Deus e muitas vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos e até nos distanciamos dessa intimidade com Deus, porque nós desaprendemos a esperar e permanecer, a esperar e confiar, a esperar e perseverar. E o que eu quero falar com vocês hoje tem a ver com isso, o privilégio da espera. Vira para quem está do teu lado e diga assim, o privilégio da espera. Abra sua Bíblia comigo. Espera aí que eu... Em Êxodo, no capítulo 32. O que acontece aqui é um evento que talvez muitos de nós já ouvimos ou já passeamos sobre a Bíblia e já percebemos essa história, mas se você não conhece, eu convido você a ouvir com atenção também. Mas o livro de Êxodo, ele vai apontar para uma didática de Deus para com o povo de Israel. Se você for no começo do capítulo ali de Êxodo, você percebe que Deus, ele sinaliza a Moisés no capítulo 3, um chamamento ali através da sarça que aparece ali diante de Moisés no Monte Horebe. E então Deus, ele sinaliza o interesse dele em descer até a terra e livrar o povo israelita da escravidão do Egito. E ele mesmo diz o porquê ele deseja libertar o povo da escravidão. Ele diz que ao libertar o povo, ele traria o povo até o deserto para que eles pudessem prestar culto, prestar sacrifícios, ter uma realidade de adoração e contemplação à presença e resposta, intimidade, relacionamento, comunhão, devoção à presença. Então, o livro de Êxodo, assim como o livro de Levíticos, Deuteronômios, eles apontam para uma didática de Deus, ensinando o povo de novo a como perceber a presença e como corresponder à presença dele de forma relacional. Repita comigo, relacional. Porque o desejo de Deus sempre foi ter relacionamento com o homem. O desejo de Deus sempre foi ter relacionamento com o seu povo. O desejo de Deus até a consumação dos séculos é ter relacionamento com a sua igreja.
Eu e você fomos chamados, antes de qualquer coisa que pudéssemos fazer para Deus, nós fomos chamados para ter relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não está baseado no que você simplesmente pode fazer para Deus, mas sim por reconhecer quem Ele é e o que Ele fez por nós, e então corresponder a Ele com tudo o que você é e tudo o que você tem, e então tudo o que você pode fazer a Ele. Mas eu e você, primeiramente, fomos chamados para um relacionamento, comunhão com a presença. E o livro de Êxodo vai traduzir esse interesse de Deus para com o povo de Israel, em ter relacionamento e ensinar o povo a como abandonar velhas práticas e a como estabelecer novas práticas diante agora de Deus. Antes, o povo estava escravizado e, portanto, não tinha intimidade, relacionamento, comunhão, culto a Deus. Agora Deus livrou o povo do Egito e trouxe o povo para o deserto, para ensinar o povo a como cultuar a Ele. Então o livro de Êxodo é repleto de sinais, de elementos, de liturgias, assim como toda a dinâmica que aconteceu com o povo no deserto. E quando Deus, Ele sinaliza a Moisés para livrar o povo, libertar o povo do Egito, Ele diz: diga a Faraó que permita que o povo caminhe por 3 dias ao deserto, e então eles serão o meu povo. Então habitarei no meio deles. Então o povo é retirado da escravidão, vai para o deserto, e depois de alguns dias de caminhada, Deus expressa o desejo agora, diante do povo, de habitar no meio do povo por meio de uma aliança, por meio da sua palavra, por meio da sua lei, por meio das suas ordenanças. Então Deus convida o povo para um lugar de sacerdócio diante da sua voz, diante da sua palavra, diante da sua presença. Só que o povo, ele olha o que está acontecendo diante da manifestação dessa presença que acontecia na parte superior do Monte Sinai, e eles olham aquela manifestação gloriosa e assombrosa da presença de Deus, e eles dizem a Moisés, que é o líder do povo, e também expressando o que eles diriam a Deus, dizendo: nós temos medo disso, nós não queremos correr o risco de talvez subir ali e ser consumido. É melhor que Moisés vá diante de nós e ele converse com Deus por nós, e então traga de Deus a direção para nós. Mas o desejo de Deus sempre foi manifestar a presença ao povo, mas o povo não quis a presença. E então Deus, por sua graça, misericórdia, não se aparta do povo, e então traz Moisés para esse lugar de intercessor. E então Moisés sinaliza ao povo que agora vai subir ao Monte Sinai para receber de Deus a palavra, receber de Deus instrução, receber de Deus a direção, receber de Deus aquilo que o povo não tinha há séculos diante dele, aquilo que representava a sua direção, a sua presença, a sua voz na terra. Deus estava disposto agora, por meio da sua palavra, habitar na terra e conduzir o povo por meio da sua palavra. Então Moisés é convidado a subir nesse monte, e a palavra diz em Êxodo 32, que Moisés, ele estava envolvido nessa parte alta da montanha, onde a presença de Deus, com fumaça, relâmpago e trovões, Moisés, ele entra nessa fumaça, e a palavra diz que ele fica por lá 40 dias e 40 noites. E então o Êxodo 32 começa dessa forma, no versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos mais o que lhe aconteceu.
O que está acontecendo aqui é que o povo que foi conduzido, liberto da escravidão, que manifestava uma jornada agora de quem foi liberto, que manifestava agora uma jornada de quem foi livrado, que manifestava agora uma jornada de quem foi salvo, que manifestava uma jornada agora de quem foi de fato separado de um passado de escravidão para uma vida agora de liberdade e intimidade. O povo que viu a glória de Deus se manifestando, livrando o povo de Faraó e do exército egípcio. O povo que viu o mar se abrir, o povo que viu e que estava vendo ao longo da sua jornada milagres acontecendo. Esse povo que viu Moisés receber uma instrução de Deus para subir ao monte e receber a palavra. Esse mesmo povo que viu, que recebeu salvação, desaprendeu a esperar. É possível eu e você cantarmos, é possível eu e você termos vida de louvor e oração, e ainda assim sermos ansiosos diante de Deus, termos pressa, e perdermos a paciência, e desaprendermos a esperar. A palavra esperança, ela é quase que o centro da mensagem dos apóstolos no Novo Testamento. A palavra esperança é mais falada e mencionada até mesmo do que a palavra salvação. A palavra esperança, ela é anunciada logo no começo da igreja, e ela é talvez a mensagem mais enfática e importante dos apóstolos nos primeiros séculos da igreja. Porque de fato, quando Jesus ascendeu aos céus, depois de ressurreto, depois de morto e ao terceiro dia ressuscitado, e ficou com os discípulos, aparecendo a muitas pessoas, ensinando a respeito do reino, depois desse período a palavra diz que Jesus ascendeu aos céus e assentou-se à direita do Pai. E então a mensagem mais pregada sobre os apóstolos é aquilo que Jesus disse que iria fazer depois de ascender aos céus, de que ele um dia voltaria. Então os apóstolos começaram a pregar sobre esperança. Ele ressuscitou, ele está vivo e um dia vai voltar. Ele vai voltar. Esperem nele, confiem. Esperem nele, confiem. E ao longo dos séculos adiante, até chegar a nós, nós percebemos que a palavra esperança, ela passou a ser um evento nas nossas canções, um evento na nossa pregação, um evento na nossa forma de viver. Ela passou a ser secundária. Mas a palavra esperança é o que mais nos posiciona naquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, que Cristo em nós é a esperança de uma glória. A espera, diante da ausência de respostas, diante da ausência de algum tipo de correspondência às expectativas humanas, passou a ser um elemento para aqueles que são fracos, segundo aos olhos desse mundo. Aqueles que esperam. É subjetivo. Vocês estão esperando o quê? O que nós estamos esperando? A espera, ela não combina com quem pode ter e ser agora. Nós nos tornamos a geração do agora. Eu quero agora. Eu quero que Deus fale comigo agora. Eu quero que Deus fale comigo agora e tem que ser do meu jeito. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu quero ouvir agora. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu quero ouvir aquilo que eu gostaria que Ele falasse para mim. Eu quero adorar o Senhor, mas eu quero adorar a música que eu gosto de adorar o Senhor.
Eu quero orar, mas eu quero orar o que de fato eu preciso que Deus faça na minha vida. Eu não quero interceder pelo irmão que eu nem conheço. Eu não quero interceder por uma situação que eu nem sei. Eu quero orar por aquilo que eu preciso. Nós nos tornamos apressados demais, porque talvez nós nos voltamos para o centro da atenção. Nós estamos esperando que Deus nos supra, e nós não estamos preocupados em talvez corresponder à dignidade de Deus. Ele é digno de tudo. A pressa é o que torna a virtude sempre urgente. Tudo é importante e tudo é para ontem. Quem aqui conhece essa frase? Quando que precisa disso? Para ontem. Isso é doideira. A pressa nos faz pensar que o silêncio é um problema e não uma linguagem. Porque tem momentos em que Deus fica quieto. E tem momentos em que nós deveríamos ficar quietos. Porque isso envolve esperar. Isso envolve a nossa resposta em permanecer na esperança de que aquele que prometeu é fiel para completar toda boa obra que Ele começou nas nossas vidas. A pressa nos faz culpar ou ocupar os vazios, as pausas e até mesmo os nãos. Você parou para pensar que o primeiro não que apareceu na Bíblia foi de Deus? E se a gente usa o que a gente chama de a lei da primeira menção da Bíblia, que é normalmente a didática que a Bíblia apresenta, na primeira vez que aquela expressão aparece, normalmente ela aponta para a mesma inclinação de como interpretar. Se Deus falou não, e o não de Deus não foi limitação, foi proteção, por que nós temos dificuldade hoje em escutar não de Deus? O não para Adão e para Eva não foi limitando Adão e Eva, foi protegendo. Mas nós desaprendemos a escutar não e colocamos como limitação. E a gente sucumbe a uma voz que não é de Deus, mas que ela é da serpente, dizendo, por que não? Por que não? Isso posiciona cada um de nós em um tipo de adoração imaturo, infantil. É a incapacidade de esperar quando Deus está falando, não, agora não. Toda vez que eu vou buscar as minhas filhas na escola, eu infelizmente uma vez fiz e toda vez tenho que agora trazer uma explicação. Eu passei na padaria uma vez e comprei salgadinho. Eu confesso, eu gosto de salgadinhos. Fandangos, essas coisas, né? Eu tento me alimentar bem, mas esse é o meu pecado. E eu passei e comprei. Foi uma vez que eu fiz isso, e toda vez agora, parece que toda vez, a pergunta inicial, chega no carro, papai, você vai passar na padaria? Eu falo, não. Aí por quê? Por que não? Mas não pode agora? Não, agora não pode. Mas daquela vez podia, então, aquela vez o papai errou. Então vocês têm que entender que agora não pode mais. Mas criança é assim, não entende. A gente precisa aprender a esperar quando Deus fala não. A gente precisa aprender de volta a esperar quando Deus fica em silêncio. A gente precisa entender que quando Deus está em silêncio, Ele não significa que Deus está rejeitando a nossa relação, mas que de alguma forma didática Deus está nos ensinando a permanecer quando nós gostaríamos que Ele falasse e Ele não fala. Na espera a gente aprende a perguntar. Eu digo isso por causa das minhas filhas. Por quê? Você sabia que não é pecado perguntar para Deus por quê? Esse era o maior ofício dos profetas no Antigo Testamento.
Em 2 Pedro diz que os profetas, ao perceberem o Espírito de Cristo agitando o coração deles, isso está lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 12, se você quiser anotar, diz que eles não sabiam identificar exatamente o que Deus estava falando com eles, entendendo que era o próprio Espírito de Cristo se movimentando e revelando a glória e os sofrimentos que prediziam Cristo. E então a palavra diz no versículo 9, 10, que foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinadas a nós investigaram, examinaram e procuraram saber o tempo e as estações para os quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles. Investigar, examinar, são sinônimos da palavra inquirir, perguntar, aprender a perguntar. Enquanto você espera, aprenda a fazer boas perguntas para Deus. Aprenda a discernir o tempo e as estações perguntando para Deus, e não acusando Deus do porquê Ele não faz ou porquê Ele não fez. Era isso que os profetas gastavam energia, era isso que o salmista, que Davi, quando nós lemos o Salmo 27, onde ele diz: o meu maior desejo é habitar no teu santuário todos os dias e buscar a sua instrução. A palavra buscar instrução é fazer perguntas. Ele quer habitar na presença de Deus, em adoração e louvor, e mesmo sem entender tudo o que Deus está fazendo, ele quer gastar o tempo dele perguntando, se deliciando, esperando, permanecendo. E eu imagino quantas orações de Davi não foram respondidas. Eu imagino quantas orações de Abraão não foram respondidas. Eu imagino quantas orações de Moisés não foram respondidas. Mas nós temos o amparo da palavra profética. Nós temos o amparo de que as nossas orações, ainda que não sejam respondidas nessa era, elas estão sendo recolhidas em taças celestiais. E um dia elas serão despejadas sobre a terra, como juízo. Não existe nada mais profético do que aprender a esperar na palavra de Deus. Hoje em dia virou um termo quase que comum a gente falar sobre coisas que são proféticas. Coisas que são proféticas. É o carro profético. É o violão profético. Tudo é profético. Mas o que de fato é profético? Aquilo que aponta para a glória de Cristo. E não existe nada mais seguro que nós podemos com convicção afirmar que aponta para a glória de Cristo, senão a promessa na palavra de Deus. O que aqueles israelitas tinham na mão, o que aqueles israelitas no deserto tinham na mão ao ver Moisés subindo, era que Deus havia falado para Moisés, e para Moisés dizer ao povo que ele iria falar com ele por meio da sua palavra, da sua voz, e então iria instruir o povo. Não importa se ia demorar 1 dia, 10 dias, 15, 20, 40 dias, mas o que aquele povo tinha na mão era a voz de Deus se referindo a uma promessa. Esperem. Não existe nada mais profético do que nós aprendemos a esperar no que Deus prometeu fazer na palavra. O que mais frustra hoje cristãos a respeito da sua relação com Deus é esperar que Deus corresponda e faça algo que Ele nunca profetizou, nunca prometeu na Bíblia. Então nós cantamos sobre coisas que Deus nunca prometeu corresponder na sua palavra. Nós oramos coisas que Deus nunca prometeu nos dar. Mas nós acreditamos de que a nossa espera naquilo que nós gostaríamos que Deus desse, mesmo que ainda não esteja na Bíblia, nós criamos toda a expectativa de que aquela é a resposta de Deus para nós. E então quando Deus não faz, nós nos frustramos. E a palavra diz em Hebreus 11 que esses homens
que se moveram de forma profética na Bíblia, perseguiram o que era invisível por meio da escuta da palavra de Deus. E a palavra diz que todos eles, em Hebreus 11, morreram sem ver as promessas acontecerem. E o texto diz nos seus últimos versículos que Deus, o autor diz isso, que Deus se orgulha de ser chamado de Deus deles. De que aqueles homens que a terra não era digna daqueles homens. Nenhum deles recebeu o que Deus havia prometido na sua vida. Mas eles gastaram tudo esperando, perseguindo, e semeando, e prosseguindo, e multiplicando, e comunicando, e proclamando, e esperando, e perseverando. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Segunda Pedro, no capítulo 1, 18 ao 21, diz que, no versículo 19 diz: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. É como uma candeia que brilha em um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Abraçar as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, que nos posicione em um lugar de expectativa, cantar, pregar, viver e compartilhar isso, é um lugar mais seguro para nós descansarmos a nossa canção. É um lugar mais seguro para nós descansarmos as nossas orações. É um lugar mais seguro para nós construirmos a nossa jornada, a nossa missão, a nossa identidade, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele está fazendo e que Ele prometeu fazer na palavra. Não deveria haver satisfação ou sensação melhor disponível a nós, senão esperar, sabendo que a nossa espera não será decepcionada. Quem aqui espera com cara de feliz, numa fila, por exemplo, de um restaurante, com fome? A minha esposa é filha do meu sogro. A minha esposa, ela não tolera, com fome, esperar nada. Vou contar um negócio engraçado que aconteceu quando eu estava chegando aqui para o M5. Cheguei no aeroporto, minha sogra falou assim: vem almoçar com a gente, estou esperando aqui, o Fernando foi buscar o carro na locação e tal. Eu fui, encontrei, ela estava lá sozinha, com um suquinho. Eu falei: já pediu? Não. Vamos conversar. Quando o Fernando chegar, a gente pede. Eu falei assim: é melhor a gente pedir. Eu falei assim: não, quando o Fernando chegar, a gente... Eu falei assim: pastora, manda uma mensagem para ele, pergunta qual lanche ele quer, a gente já pede agora. Vamos facilitar. A gente conhece o homem. Aí, beleza. E conversa vai, conversa vem. E ele chegou, a gente não tinha pedido ainda. Primeira coisa que ele fez: e aí, já pediram? Primeira frase dele: já pediram? Aí ela falou assim: não, a gente está conversando, Fernando, vamos curtir o momento. Gente, é um momento tenso ali, né? Você é genro, você não sabe o que fazer, né? Você fica assim: não, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Então, mas quando a gente está esperando, a gente não está feliz. Ninguém fica numa fila de trânsito feliz. Deus, muito obrigado por esse trânsito maravilhoso que o Senhor separou para mim nesse dia. Ninguém fica tranquilo esperando. Por quê? Normalmente a espera, de alguma forma, nessa nossa rotina, nos atrasa, não é verdade? Quando a gente se pega nesse lugar onde a gente tem que esperar demais, a gente se sente atrasado. A gente começa a olhar o relógio, a gente começa a: poxa, eu deveria ter saído mais cedo. A gente começa a se culpar, de ficar mal.
Mas a palavra diz que eu e você podemos descansar. Romanos capítulo 5 diz que a nossa espera não será decepcionada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se a nossa espera não será decepcionada, quando eu e você permanecemos esperando, a nossa afeição não é de alguém que está triste, chateado, né, com uma expressão meio carrancuda. Eu fico às vezes ministrando louvor e eu olho para as pessoas e falo assim, caramba, o que eu fiz para essas pessoas? Né? Às vezes a gente está ministrando e a pessoa está com uma cara feia, eu falo assim, poxa, será que ela sabe que a espera dela não será decepcionada? Será que ela sabe que o que ela está esperando, Jesus vai cumprir? Será que ela sabe que enquanto ela espera, ela pode desfrutar da espera, da jornada, do caminho? Desfrute, meu irmão. Se deleite. Enquanto você espera, os outros não entendem nada sobre isso, mas eu e você estamos olhando para a nossa recompensa, que Cristo é o alvo da nossa jornada. Nós esquecemos o que fica para trás e prosseguimos para o alvo. Não sei se vai durar 10, 15, 20 dias ou anos, mas a nossa recompensa é Cristo. O apóstolo Paulo diz, se a nossa espera é para alguma coisa desse mundo aqui, nós somos mais miseráveis do que qualquer outro homem. Mas a nossa expectativa é que um dia, a nossa esperança vai encontrar a glória de Cristo, naquele glorioso dia, e nada mais nos faltará. Enquanto isso, eu e você temos o Consolador, o Espírito, Ele está nos apontando a nós olharmos para lá, enquanto nós suportamos a jornada, enquanto nós estamos na dedicação e na disciplina de permanecer nele, e cantar nele, e orarmos nele, e ministrar e proclamar a mensagem das boas notícias, enquanto estamos nele. Não existe espera que não esteja em Cristo e que produza alegria. Nós somos o povo mais feliz da terra, não porque nós somos mais abençoados segundo os padrões desse mundo, mas porque eu e você temos Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos o povo que espera feliz. Faz uma cara alegre para quem está do teu lado, fala assim, como é gostoso esperar com você. É maravilhoso. Esperar é perseverar até que Ele cumpra o que prometeu. Esperar é permanecer sem retroceder. O ambiente em que nós estamos, de adoração, pode até não parecer ter as sensações que nós gostaríamos que estivesse, mas o simples fato de que nós estamos permanecendo no que Ele prometeu, nos ampara de que nós não estamos vivendo por sensações, mas nós estamos vivendo pela palavra. A nossa alegria é que Ele nos deu a palavra. O que Deus havia prometido para aquele povo é que Ele iria descer com a palavra. Você tem noção que o maior presente que Deus iria derramar sobre aquele povo naquele momento eram as tábuas da lei? A palavra. Nós temos a palavra não mais escrita em tábuas de pedra, como diria o apóstolo Paulo, mas por causa do Espírito nós temos a palavra sendo escrita no nosso coração. Nós não somos daqueles que retrocedem por causa da falta de sensações do culto. Nós não somos daqueles que recuam quando a música não é do jeito que nós gostaríamos. Nós não recuamos porque o culto não acontece do jeito que nós gostaríamos. Nós não recuamos quando o ambiente parece não bater com a nossa expectativa. Porque nós não estamos aqui para ser suprido na nossa expectativa. Nós não estamos aqui para consumir igreja, consumir culto. Nós estamos na geração da experiência. Eu não estou falando que experimentar é ruim, mas o desejo de Deus nunca foi que nós tivéssemos uma vida de experiência em experiência.
O desejo de Deus sempre foi residência. Habitar. Ele quer habitar. Deus não quer ser um visitante. Sabe por quê? Visitante não tem autoridade para mudar nada. Sabe quem pode mudar qualquer estrutura do corpo de Cristo, da igreja, da minha vida, da sua vida? Quem é dono. Jesus não quer ser um visitante do seu coração, Ele quer ser dono do teu coração. Porque um visitante você pode expulsar. Você já viu um visitante na sua casa, num jantar, e fala assim: nossa, essa parede aqui está muito ruim desse jeito, hein? Se você já ouviu isso, talvez não seja um bom visitante. Mas o visitante não tem essa graça. Agora, quem que pode falar: vamos derrubar essa parede aqui porque não está bom? Não vou nem negar. Eu recebi uma mensagem da minha esposa nesses dias. Está tendo um vazamento lá na edícula. Eu falei: tá, eu vou falar com o síndico do condomínio. Ela falou assim: já falei. Ele já quebrou a parede. Precisa pagar ele. Eu falei: pô, cara. Mas quem é dono, mexe na estrutura. Quem é visitante, assiste a sua estrutura. Agora, o dono pode mexer. Jesus não morreu na cruz do Calvário para emprestar você. A palavra diz que Ele comprou gente de toda tribo, língua e nação, e constituiu reino e sacerdócio para Deus. Você foi comprado. Você não pertence mais a você mesmo. Portanto, a sua expectativa não é que Deus te supra, mas é que Ele faça o que Ele quiser em você e através de você. É como Efésios no capítulo 1 vai dizer que tudo o que Deus fez por nós, em nós e através de nós, é para o louvor e glória de Cristo. A nossa espera glorifica a Cristo. A nossa espera agrada a Cristo. Agora, o que aconteceu no texto é triste. Porque o povo chega no líder e fala assim: está muito ruim esse culto aqui. Essas músicas não estão legais. Esse negócio aí de... a gente precisava ser mais fluido. Está muito engessado. Não, a gente precisa mudar aqui e tal. Constrói um culto melhor para nós. Constrói um ministério melhor para nós. Constrói um lugar para que a gente possa ser feliz fazendo o que a gente gostaria de fazer. Então a pressão do líder, pressão do pastor, pressão no líder de célula, pressão. Nós queremos algo que nos agrade. Nós queremos algo confortável para nós. Nós não queremos servir. A gente só vem no dia da escala. Nós não queremos servir em outras coisas. Eu já sou ministro de louvor. Por que eu preciso agora servir em outro lugar? Tem um negócio lá em São Paulo, de que o líder de louvor, ele não nasceu para liderar a célula. Já viu isso? Não. Eu nasci para brilhar em outro lugar. Que outro lugar? Se o corpo de Cristo, o pastoreamento das ovelhas de Cristo, está escrito na Bíblia, e o louvor não está, por que lugar que você vai? Aonde está escrito na Bíblia assim: lidere o louvor? Aonde está escrito na Bíblia, vá dançar num evento? Aonde está escrito na Bíblia, vai servir na técnica? Aonde está escrito isso na Bíblia? Sabe o que está escrito na Bíblia? Apacente as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Sabe o que está escrito na Bíblia? Vá, pregue a todos e batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo os discípulos. Então não tem essa de quem serve na plataforma não está envolvido na comissão e no pastoreamento da igreja. Porque o que você está falando que é ministério, a Bíblia nunca disse que é ministério. É um caminho para o qual nós expressamos no corpo glória a Cristo.
Mas ministério se chama reconciliação. É o que Paulo diz, nós somos o ministério da reconciliação. É como se Jesus, se Deus estivesse clamando na terra por meio de nós, dizendo, reconciliem-se. Nós fomos chamados para cuidar de gente. Nós somos chamados para anunciar boas notícias. Eu e você não fomos chamados para servir no louvor. O seu chamado é, pregue a palavra, cuide das minhas ovelhas. Faz sentido? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, sai dessa. É furada. Sabe por quê? Se assemelha um pouco com o que o povo fez com Arão. Nós temos uma proposta melhor. Um lugar que eu sou bom. Eu não sou... Tem essa. Eu não sou bom com gente. Eu sou bom com música. Eu não sei cuidar de pessoas, mas eu sei cuidar de escala. Eu não sei cuidar, eu não sei pastor. Meu irmão, quem diz que nós sabemos fazer sem o Espírito Santo? Ou você acha que o talento apareceu aí sozinho? Não teve um empenho? Não teve uma graça divina de Deus? Você acha que pastorear também é um talento? Não, meu irmão, é um desejo. Mas quando eu e você tentamos separar as coisas, a gente começa a construir bezerros de ouro. E aí é onde começa a surgir idolatria no nosso meio. Porque nós desaprendemos a esperar e confiar em Deus, nós criamos outros meios de servir a Deus. Nós criamos outros meios de fazer missão, de viver igreja, de viver o corpo, de viver comunhão, de viver relacionamento. Não tem como você ser amigo da igreja se você só visita a igreja. Não tem como você viver um nível profundo e maduro de comunhão se você está apenas vendo o culto aos finais de semana. É preciso se envolver, andar. Antes do palco, deve existir o pasto. Antes de você servir no palco, deve existir um serviço, uma vida no pasto. Não tem como nós ministrarmos a igreja se nós não vivemos a igreja. Não tem como nós esperarmos como igreja se nós não sabemos posicionar a igreja no lugar onde ela deve estar nas nossas vidas. Faz sentido? Permanecer em Deus significa permanecer no corpo, permanecer na igreja, permanecer na direção de Cristo, na liderança de Cristo sobre o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus não existe projeto pessoal. Ou você coopera com o projeto de Deus, ou você coopera com o projeto do adversário de Deus. Então não tem essa. Mas esse é o meu projeto pessoal. Meu irmão, se o seu projeto compete com a igreja, não é de Deus. Se o seu trabalho compete com o corpo de Cristo, não é de Deus. Se o seu projeto coloca a sua família num lugar distante do corpo de Cristo, eu preciso te falar, esse projeto não é de Deus. Porque todo projeto de Deus envolve a igreja. Todo projeto de Deus envolve esse lugar corporativo que produz glória a Cristo. Se eu e você estamos fora dessa visão, nós estamos competindo com o que Deus está fazendo na história da terra. Então o que acontece é que o povo, depois de construir esse altar, Deus fala com Moisés, no alto da montanha, fala assim, desce, porque o povo que você libertou do Egito é um povo obstinado, é um povo cabeça dura, é um povo que só pensou em si mesmo, é um povo que se esqueceu de tudo que a gente fez, né, nessa trajetória, é um povo que se esqueceu, desaprendeu a esperar. Desce, por você vai ver o meu juízo sobre eles. E então Moisés entra na frente e fala assim, Deus, mas o Senhor se esqueceu do que o Senhor mesmo disse a respeito do povo para Abraão? Então Moisés começa a interceder pelo povo. Deus começa a falar para Moisés o que ele iria fazer com o povo, e Moisés começa a lembrar Deus do que ele prometeu fazer com o povo. A palavra de Deus nos ajuda a lembrar Deus. É estranho isso, mas é o que acontece na Bíblia. O salmista constantemente está lembrando Deus do que ele prometeu.
Moisés está lembrando Deus do que ele prometeu. Moisés está falando: Deus, não se esqueça da sua aliança, não se esqueça da sua palavra, não se esqueça daquilo que é fundamento para nós, não se esqueça do que o Senhor disse. E então a palavra diz que Moisés desce com as tábuas da lei, e ao chegar próximo do acampamento, Josué está esperando ele, e ele começa a falar: você está escutando esse som que está acontecendo? Você está escutando essa música? Você está escutando esse louvor? Você está escutando esse barulho? E então Moisés fala assim: eu escuto, mas não é um som de vitória. Então quando ele chega perto da comunidade, e ele vê o que está acontecendo, ele fica irado, e a palavra diz que ele joga as tábuas no chão e elas se partem. Então ali ele executa juízo sobre o povo. E naquele dia a palavra diz que morreram mais de 3.000 pessoas. Quando nós desaprendemos a esperar, quando a espera some das nossas vidas, quando a nossa adoração é apontada para um lugar apressado, sem nós percebermos, nós estamos produzindo morte. Morte em nós e até mesmo aquilo que produz morte no corpo. Esse dia é conhecido na palavra como o primeiro dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Era a festa que celebrava a colheita de Deus, que acontecia 5 semanas depois da Páscoa. A Páscoa é o dia em que Deus liberta o povo do Egito. A palavra Páscoa no hebraico é Pessah, significa que o espírito de morte, que foi o último sinal de Deus, de juízo sobre os egípcios, passa sobre as casas que têm a marca do sangue do cordeiro e passam por cima porque não entram e produzem morte. Então, essa passagem, Páscoa. E depois desse dia, eles caminharam, e o período de 5 semanas no deserto, exatamente naquele dia do Monte Sinai, a celebração de Pentecostes, onde Deus estava de alguma forma descendo na terra e colhendo o seu povo. No dia em que Deus convida o povo para esperar que ele iria descer, o povo se perdeu. Construiu outros altares por pressa. Mas existe outro momento fatídico de Pentecostes, em que Jesus convida a sua comunidade de discípulos a esperar. Em Atos 2. Quando os discípulos, ao ouvir Jesus dizendo: esperem em Jerusalém, que eu enviarei o meu Espírito. Espere, eu enviarei o outro. Eu enviarei o conselheiro, como nós cantamos aqui, o consolo, o conselheiro, aquele que nos guiaria na verdade, nos lembraria de tudo o que Jesus ensinou. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Ele enviaria o Espírito, então esperem. Ele disse para os discípulos: esperem, esperem, esperem. Então a palavra diz que eles esperaram em oração. Eles permaneceram esperando. E em Atos, no capítulo 2, diz que eles estavam reunidos, e o texto diz, unânimes. Sabe o que significa a palavra unânime? Eles estavam em um só pensamento e coração, esperando. A espera. Jesus prometeu, vamos esperar. Jesus prometeu, não vamos produzir nenhum tipo de som até Ele aparecer. Não vamos fazer nada até Ele aparecer. Não vamos criar expectativas com coisas, a não ser a esperar até que Ele apareça e faça alguma coisa. Esperar. E então a palavra diz, em Atos capítulo 2, no primeiro versículo diz: e quando se cumpriu o dia de Pentecostes, um som desceu do céu. Em Êxodo 32, um som saía da terra, mas o desejo de Deus era que um som saísse do céu e tocasse a terra. E então a palavra diz que aquele barulho chacoalhou as paredes da casa, e então um vento foi soprado forte naquela reunião.
E repousou fogo sobre a cabeça dos discípulos, aqueles que esperaram. E eles foram cheios de poder, cheios, revestidos de autoridade, cheios da presença, cheios da glória de Cristo. Eles esperaram. Existe um outro tipo de espera que eu e você estamos posicionados. De que Jesus subiu aos céus. O que eu e você estamos construindo hoje, enquanto esperamos Cristo voltar. Que tipo de canção eu e você estamos produzindo? Aquela que tem a ver com um bezerro? Ou aquela que desceu do céu e tocou e encheu os nossos corações por meio do Espírito? É impossível eu e você permanecermos esperando sem o Espírito. Sem o Espírito eu e você produzimos atalhos. Sem o Espírito eu e você produzimos altares, ídolos. Sem o Espírito eu e você nos dispersamos. Sem o Espírito nós não somos convencidos. Sem o Espírito nós não somos alinhados. Sem o Espírito a nossa canção não passa de um barulho que não é canção de vitória. Sem o Espírito nós, de alguma forma, não combinamos mais com o que Deus está fazendo na terra. Porque sem o Espírito não há igreja. Sem o Espírito não há comunhão. É os apóstolos dizendo, é a comunhão do Espírito. Sem o Espírito Santo, eu e você fazemos barulho. Deus não nos chamou para sermos um povo barulhento. Deus nos chamou para nós refletirmos o som do céu. Deus nos chamou para respondermos e correspondermos à beleza da glória de Cristo revelada pelo Espírito de dentro para fora. Queria convidar você para ficar em pé, eu quero orar com você. Eu não sei como você tem vivido a sua espera. Eu não sei como você tem descansado no Senhor nesses dias. Mas eu sei que há um convite de Jesus para nós, por meio do Espírito, a nós aquietarmos a nossa alma. Talvez a gente está envolvido com muitos barulhos, muitos ruídos, muitos acessórios, muitas sobras. São muitas camadas. Creio que o Espírito quer remover ruídos do nosso coração, da nossa devoção, e acessar um lugar vulnerável do nosso coração. Um lugar que é simples, um lugar que Ele encontra você do jeito que você é. Um lugar que Ele encontra a sua fragilidade, a sua fraqueza, um lugar onde Ele encontra a sua dependência. O lugar de espera não é um lugar onde nós nos apresentamos bonitinho diante de Deus. É o lugar onde nos apresentamos com perguntas. Jesus, por que isso? Por que tanto tempo? Por que dessa forma? É um lugar onde nós somos agitados a um lugar de dependência, mesmo quando nós não vemos com olhos humanos. O lugar de espera é o lugar de maturidade. É o lugar onde as nossas expectativas são aperfeiçoadas. É o lugar onde os nossos planos, sonhos, desejos são balizados aos desejos do Pai. É onde nós somos de fato projetados. É por meio do Espírito. Se você tem vivido essa agitação no seu coração, que tem te impedido de perceber o cuidado de Deus na sua jornada, nos seus processos, nas etapas que Ele te convidou a viver, talvez seja um tempo difícil que você esteja vivendo. Talvez seja um tempo onde nós aprendemos que nós devemos entrar e sair rapidamente. Nós olhamos o deserto de uma forma pejorativa, onde o deserto de fato é um lugar de passagem, onde nós queremos sair rapidamente. Mas existem algumas lições que Deus só consegue nos ensinar quando nós estamos no meio do deserto. O problema do povo, que ficou rodando no deserto perdido,
foi que eles resistiram ao ensino de Deus no deserto. Um povo inteiro perdeu uma geração inteira que se endureceu para ouvir o que Deus estava falando. E talvez o Espírito esteja insistindo em cada um de nós, para que nós permaneçamos, não importa qual seja o seu deserto. Permaneça. Permaneça no lugar onde Deus te atraiu, para que você pudesse perceber mais dele. Permaneça. Talvez existam algumas dores que esse processo implica, mas permaneça, continue, não volte. Talvez alguns aqui até pensaram em desistir no meio do caminho, porque as pressões da vida começaram a transbordar e vazar os desejos de servir, de se entregar ainda mais. Ei, permaneça, continue, não pare. Se você tem passado por lutas assim, onde talvez o Senhor esteja falando com você, não pare. Não volte atrás. Se você tem se sentido talvez cansado, talvez a espera tenha fadigado a sua fé, eu creio que o Espírito Santo quer renovar a sua expectativa e a sua esperança nessa noite. Com seus olhos fechados, se você apenas puder sinalizar e levantar suas mãos, dizendo: Jesus, nós precisamos do Teu Espírito. Nós não damos conta sozinhos. Nós temos medo. Nós temos receio, por causa até mesmo dos nossos traumas e frustrações e decepções da nossa jornada, porque talvez nós acreditamos de forma errada e equivocada, mas Jesus, nós queremos ser balizados nessa noite. Alinha a nossa fé, alinha a nossa esperança. A tua palavra diz que o Senhor se referiu ao Espírito como aquele que nos consolaria no caminho. A palavra consolo significa consolo, com o que pensa que está sozinho. O Espírito, Ele é aquele que nos acompanha, Ele é o parceiro lado a lado, Ele está suportando conosco os nossos desafios, Ele é o consolo. Ele nos ajuda a permanecer, Ele nos lembra do porquê permanecer e o para que permanecer. Ele está todos os dias nos lembrando das promessas. Ele está te lembrando do dia em que você foi chamado de um reino de trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Ele nos lembra do dia em que eu e você fomos convidados a cooperar com os nossos dons, talentos, por meio da graça dele. Ele nos lembra a permanecer, ainda que as circunstâncias ao nosso redor, família, casamento, trabalho, emoções, possam nos pressionar, mas muito mais forte é aquele que habita dentro de nós do que aquele que está fora, o Espírito Santo. Vamos lá, fique sua mão levantada. É você que tem passado por essas lutas aí. Se tem alguém do seu lado com as mãos erguidas, eu convido você a apenas colocar as mãos nos ombros dessas pessoas. Vamos orar juntos. Se talvez você esteja aqui com seu familiar, com seu cônjuge, com seu filho, mas se você está aqui como igreja, se tem alguém do seu lado com as mãos erguidas, coloque as mãos nos ombros dessa pessoa e comece agora a pedir: Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós não sabemos como fazer, nós não vemos saída, mas só o Senhor nos aponta para aquilo que está além. Só o Senhor é capaz de abastecer e suprir a nossa satisfação e plenitude dentro de nós. Só o Senhor produz sustento na nossa jornada. Só o Senhor nos provê com graça sobre graça. Só o Senhor nos mostra a beleza gloriosa de Cristo, de glória em glória, nos transforma, nos modifica. Só o Senhor pode. Só o Senhor nos afia em graça. Só o Senhor nos corrige em amor. Só o Senhor, Espírito Santo, nós precisamos de Ti.
os nossos dons, talentos, habilidades, sem o Teu Espírito, Jesus, são incapazes de produzir glória a Ti. Livra-nos de fazer dos nossos próprios meios bezerros de ouro. Livra-nos, Deus, de enxergarmos atalho onde não haveria nenhum outro diante de Cristo. Livra-nos, Deus, de encontrarmos descanso em qualquer outra coisa que não seja o nosso sábado, Jesus Cristo. Livra-nos, Deus, de encontrarmos satisfação para nossa alma que não seja o banquete do Pai, que é Cristo. Livra-nos de encontrarmos direção para as nossas vidas, planos e sonhos que não seja o nosso alvo, Cristo. Livra-nos de cantarmos canções que tem a ver com o que nós gostaríamos de receber, que tem a ver com o que nós gostaríamos de sentir. Alinha-nos a produzir louvor e glória a Cristo. Nós fomos chamados para o louvor e glória de Cristo. E só por meio do Espírito é possível. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse que não nos deixaria órfãos. O Senhor enviaria o outro, o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque nós não estamos abandonados no caminho. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós acordamos de manhã com o Espírito Santo. Nós vamos nos nossos trabalhos com o Espírito Santo. Nós sentamos à mesa com os nossos familiares com o Espírito Santo. Nós edificamos nossos casamentos, criamos os nossos filhos com o Espírito Santo. Nós servimos ao corpo com os nossos talentos com o Espírito Santo. Nós evangelizamos com o Espírito Santo. Nós suportamos com o Espírito Santo. Não há jornada que produza glória a Cristo sem o Espírito Santo. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e dizer: é por causa do Espírito. Dê um abraço em quem está do seu lado. Dê um abraço e diga assim: nós suportamos juntos com o Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?